Às vezes nem Deus quer que você cresça naquele momento e você quer crescer. Então, às vezes a pessoa cobra o líder e fala, porque você não me dá oportunidade. Que não é a nossa responsabilidade dar poder para as pessoas, é o Senhor que reveste de poder as pessoas. Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Cláudio Piragini, esse é o podcast da Quírios, Igreja Quírios aqui na Lapa, São Paulo. É um podcast de liderança. Se você caiu no canal agora, nós vamos falar agora sobre liderança, um tema temas importantes, temos abordados há 5 anos. Estamos trabalhando a respeito de conflitos, de princípios, de valores da liderança, porque eu acredito muito que quanto maior e mais eficaz é a nossa liderança, maior vai ser o nosso resultado. E o tema de hoje é bem interessante, mas antes não esquece de compartilhar, de clicar aí o sininho para você seguir, de você participar com a gente, escrever seus comentários. É muito legal os comentários que eu leio lá todos lá no YouTube. Quando vocês escrevem, eu leio todos, acho muito legal. Nós estamos chegando nesse canal com quase 100 mil inscritos, faltam 9 mil pessoas aí para a gente chegar aos 100 mil. E então, é um marco histórico. Começamos esse canal na pandemia com 100 pessoas e estamos com 91 mil pessoas. Muito legal. O tema de hoje é o perigo de invadir territórios que não são seus. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando e deu uma saidinha, eu trabalhava numa tesouraria, eu tinha que bater uns cheques ali, na época a gente datilografava os cheques. Meu Deus, como eu estou velho. Você chegou a datilografar cheque? Não tinha computadores, essas coisas, mas tinha um rapaz que trabalhava comigo que ele era um pouco inconveniente, sabe? Ele é aquele cara que sabia tudo, ele se achava inteligentíssimo, ele se achava o melhor de tudo, assim. Eu me lembro uma vez que ele foi fazer um concurso e ele era formado ali em contabilidade, e eu não era, e a gente trabalhava na tesouraria, e ele foi fazer um concurso e tinha uma pergunta, e ele não respondeu corretamente a pergunta, ele trouxe para ver se eu conseguiria responder a pergunta. Ele era bem assim, desses caras que vai entrando, assim, você conhece as pessoas que vão entrando? E eu me lembro que eu saí uma vez para ir ao banheiro, ao toalete, e quando eu fui lá, e quando eu voltei, eu percebi que minha mesa estava mexida. E eu falei, mas estranho, não deixei minha mesa assim e tal. E ele virou para mim e falou assim, eu falei, você mexeu aqui na minha mesa? Ele falou assim, eu fui ver se tinha algum cheque para bater, alguma coisa para resolver aí, porque você saiu e eu fui ver se tinha alguma coisa para fazer. E na verdade o que ele queria era mostrar para o patrão lá, que ele podia, para o chefe, para o gerente, que ele podia fazer as coisas no meu lugar. Esse é um tema interessante que a gente vai trabalhar hoje, que é o perigo de invadir territórios que não são seus. Nem toda a oportunidade é sua. Nem toda posição deve ser disputada. Nem todo projeto que parece vago está disponível. Não há como você querer romper marcos e fronteiras na hierarquia e nas habilidades e invadir áreas que não são suas. A Bíblia tem uma história interessante sobre isso. Tinha um povo chamado os Edomitas. Os Edomitas eram descendentes de Esaú. Era um povo vingativo, um povo que traiçoeiro, que jogava assim nas escondidas contra Israel, um povo que perseguia muito Israel. E é interessante que há uma profecia sobre isso, falando lá em Ezequiel, se eu não me engano é Ezequiel 35, deixa eu confirmar aqui, não, Ezequiel é 35, versículo 10, que diz assim, pois vocês disseram a essas duas nações, esses dois países serão nossos, e o tomaremos para nós mesmos, mesmo que o Senhor estivesse ali. O que quer dizer esse versículo, né? É que esse povo, ele queria romper marcos, ele queria tomar territórios, ele queria invadir áreas que não eram deles. E a Bíblia vai falar que essa atitude de entrar em áreas que não é sua, sem permissão, ser traiçoeiro, tomar posse de coisas que não são sua, isso não tem nada a ver com esperteza. Isso não tem absolutamente nada a ver com liderança, com credibilidade. Ao contrário, isso acaba com você. Vou dar alguns exemplos práticos no mundo corporativo. Eu vou assumir um projeto porque fulano está devagar. Você já viu gente falando assim? É aquele que quer invadir a função do outro, aquele que quer entrar no lugar do outro.
Você pode até achar que essa pessoa tem uma boa intenção de ser proativa, mas ela está atropelando um colega, ela está passando na frente de alguém. E o resultado é a quebra de confiança nessa relação entre trabalho e equipe, nessa relação em pessoas que estão desenvolvendo projetos juntos. Isso dá desgaste, dá um isolamento, dá um certo receio com relação à credibilidade, à confiança das pessoas. Você precisa entender que proatividade sem alinhamento é insubordinação, é rebeldia. Isso é complicado, porque às vezes as pessoas não entendem. Então, tome cuidado com isso, sabe? Eu vejo muitas vezes que as pessoas querem passar por cima do outro. Se não é sua autoridade, pergunta. Se não foi designado a você, respeite. Se a pessoa não chamou você e chamou outra pessoa, fique tranquilo. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe a hora de chamar. Você não precisa invadir, sabe? Não, e se eu não fizer, ninguém vai lembrar de mim. Essas conversas não valem a pena. Um outro exemplo interessante do mundo corporativo é desejar o cargo do outro sem estar pronto. Né? É o caso desse caso que eu te contei, que eu saí lá, ele quis pegar as coisas, eu era o assessor do gerente, e ele queria mostrar que ele podia ser melhor que eu, porque ele era formado, sei lá o quê. Então, a gente trabalha às vezes com pessoas que a gente não acha que elas são tão capacitadas como elas deveriam ser, e isso vai acontecer na sua carreira, mas isso não dá o direito de você ir lá e puxar o tapete da pessoa. Então, aquele gerente, sabe aquelas frases que a gente fala assim, aquele gerente não faz nada, se eu tivesse a função dele, eu ia fazer melhor, porque aqui eu chamo muito isso na igreja de pecado da presunção. É você achar que se você estivesse no cargo do outro, você era muito melhor que o outro. Isso é o pecado da presunção, é você achar que o outro, que você faria melhor do que o outro está fazendo. Mas você não vê os bastidores, você não conhece os detalhes, os relatórios, as decisões, as dificuldades, a falta de recursos que aquela pessoa está passando e você acha que você poderia fazer melhor, então você vai subestimando, né, o peso do cargo, a dificuldade, a luta que você encontrou ali, que poderia ser encontrado, os desafios, as próprias conexões e as relações de luta para você fazer alguma coisa que precisa acontecer realmente. E você vai falar, não, mas se eu fizesse, já tinha resolvido tudo isso. Isso é o pecado da presunção. Tem gente que vai invadindo o território assim, né? Quem não honra a cadeira alheia, quem não respeita, quem se sente superior e não enxerga os desafios de quem chegou lá, quem já trabalhou, não está pronto a sentar na cadeira. Eu tenho uma frase que eu sempre falo aqui, se você não pode ser o segundo, você não está pronto para ser o primeiro. E ser o segundo é seu apoio, é você enxergar, é você poder entender que há dificuldades, né? Não é fácil. Você fala, não, mas se eu estivesse lá, eu ia lá, resolvia isso, eu tirava, eu colocava, isso aí já estava, isso é muito simples. Às vezes você não está vendo todos os nuances. Aí tem um outro caso que é a ganância, né? Que a gente às vezes disfarça ela de ambição. Não, porque eu quero crescer, eu quero ter oportunidades, eu não estou tendo oportunidade. Sabe, isso às vezes é uma ganância do nosso coração, é uma luta por poder, né? Não é a nossa responsabilidade, eu gosto de falar isso também para os nossos líderes, que não é a nossa responsabilidade dar poder para as pessoas, é o Senhor que reveste de poder as pessoas. Então, às vezes a pessoa cobra o líder e fala, porque você não me dá oportunidade, você não me está dando, eu quero crescer e você não deixa. Mas às vezes nem Deus quer que você cresça naquele momento e você quer crescer. Outro dia um jovem aqui da igreja veio me pedir perdão. Fazia muito tempo que eu não vi ele. Ele saiu da igreja faz muitos anos. Eu estava colocando ele para pregar na igreja e colocando ele para fazer aberturas de culto e estava treinando. Mas ele tinha algumas dificuldades. Ele era um bom rapaz, um cara muito joia. Mas ele tinha umas dificuldades assim de falar, ele não estava preparado. Então não dava para soltar um grupo na mão dele ainda, uma classe, um culto inteiro. Ele precisava ser treinado. E uma vez eu falei, olha, você vai abrir o culto, o outro vai fazer tal coisa. E ele ficou ofendido porque o outro ia fazer e ele não. Depois, muitos anos, ele voltou aqui e me pediu perdão. E ele falou uma frase muito bonita. Ele falou assim, eu não percebi que você estava me treinando e que eu não estava pronto ainda. Percebe? Às vezes a gente tem esse problema. Outra coisa que a gente gosta, às vezes, dessa dificuldade de ambição, a gente acha que todo projeto é compatível com a gente, mas às vezes não está no nosso perfil, não está na nossa visão. Então, se a pessoa não pediu para você fazer e pediu para outro fazer e ela é seu líder, confia no seu líder. Ele sabe a hora de pedir isso para você fazer, respeita o que ele está fazendo.
As oportunidades que não estão alinhadas, às vezes, com o propósito, elas vão virando distração na nossa vida, ou armadilhas até, que as pessoas se derrubam, porque você chegou num limite do seu crescimento antes da hora. E aí você começa a se queimar, porque você está fazendo coisa. Então, às vezes, o seu líder vai pedir uma coisa para um outro e não pediu para você. Fique tranquilo, faz o que você tem que fazer. Quer ver um outro exemplo interessante? É que as pessoas fazem muito e elas não percebem que isso é muito feio fazer, é que elas tomam crédito pelo trabalho dos outros. Você já viu gente fazer isso? Não faça isso. Mas eu tenho certeza que você já ficou irritado com alguém que já fez isso com você. É aquela pessoa que rouba o mérito, ela mina o respeito, sabe? Foi uma coisa feita em dupla, mas ela fala que ela fez sozinho. Foi um projeto, a ideia foi sua, mas ela fala que ela que inventou. Você falou isso há 3 meses atrás, a pessoa fala, não, mas eu falei isso antes de você. Isso é literalmente mover o marco do outro, sabe? É você tirar o respeito do outro, é você não dar o crédito que a pessoa merece. E por que você não pode dar o crédito que a pessoa merece? Por que você não pode falar, olha, nós estamos trabalhando nesse projeto aqui, a ideia foi do fulano, é até bonito você fazer isso, a ideia foi do fulano, foi sensacional a ideia dele, eu comprei na hora e a gente está desenvolvendo junto aqui, mas olha, eu queria dar o crédito de quem é o crédito. Né? A reputação que você constrói quando você dá o crédito é muito importante, porque a reputação só se constrói com verdade e não com atalhos, e não você querendo passar na frente dos outros. E quando você faz isso, você pode até parecer que você ficou bem nos olhos do chefe, mas na verdade você se queimou com toda a equipe, porque todos que sabiam que a ideia não era sua, o projeto não era seu, você tomou a frente, você falou na frente, eles vão olhar para você agora com uma certa desconfiança. E pode parecer que você vai ter sucesso por um tempo, mas ninguém faz nada sozinho. E quando você precisar de apoio, você não vai ter o apoio que você precisa. Uma outra coisa que eu vejo muito acontecer também nesse projeto de, sabe, invadir o território dos outros, é querer liderar sem ter sido chamado para fazer, ou ter recebido essa autoridade, esse peso. Me lembro também de um caso que eu tive na igreja aqui, que foi muito complicado para nós, um rapaz com muito potencial. Dava para perceber que ele tem potencial, mas não queria ser forjado para esse potencial, queria pular etapas. E uma vez ele começou a exigir algumas coisas de mim aqui na igreja, ele queria um tempo para orar com um grupo, ele queria fazer uma reunião à parte, sabe, essas coisas. Já tem o Ministério de Intercessão, mas ele quer fazer um outro Ministério de Intercessão, porque ele não gosta do líder, e ele queria um horário que não fosse o horário que a gente podia atender, e eu me lembro que eu fui cedendo um pouco no começo para ver até onde ele ia, e ele queria, aí um dia, ele começou a fazer essa reunião de oração aqui na igreja, e o pessoal queria fechar a igreja, ele continuou orando, e aí me ligaram e falaram, pastor, já estamos aqui até as 11 da noite, e o rapaz está orando aqui e não quer parar de orar. E aí eu falei, leva o telefone até ele. Leva o telefone e falou, para isso agora, o pessoal precisa ir embora. Ele não tinha essa autoridade. E aí ele ficou bravo, saiu da igreja, ficou nervoso. Mas eu vejo que isso é uma frequência que a gente encontra, né? Às vezes a pessoa vê um espaço lá, vê um líder que não está lá, ele já quer tomar o líder, né? O lugar do líder, porque o líder faltou. Ele vê que aquela pessoa não está desenvolvendo o trabalho, ele já quer mostrar que ele é melhor. Não faça isso, não faça isso. Você precisa receber essa autorização, você precisa receber esse chamado, você precisa entender que se o líder não te deu esse chamado, ele tem um propósito, ele tem um objetivo de fazer isso. Ou talvez até Deus não queira que você faça, porque às vezes joga um peso sobre nós, dizendo assim, você não me reconhece, você não me vê, você não me apoia, você está impedindo eu de crescer. Mas você já parou para pensar que às vezes é Deus que não quer que você faça isso agora? Que não é só o líder que não está te dando apoio, que não é só o líder que não está conhecendo, mas talvez o próprio Senhor esteja dizendo, não é o teu tempo ainda, como foi com Moisés. Porque quando Moisés desce ali do palácio e ele vê um egípcio espancando
um hebreu, ele vai lá e briga e mata aquele egípcio, e a ideia na cabeça é que, o que dá para entender no texto é que ele queria, né, voltar no dia seguinte e ser reconhecido. E quando ele voltou, estavam dois hebreus brigando agora, e ele foi separar os hebreus, e eles falaram: quem é você? Você é um egípcio, você é um hebreu, o que você tem a ver com a gente não tem nada a ver com você, porque não era o tempo. Não era o tempo dele fazer isso. E ele foi fazer coisas fora do tempo. Aí ele vai 40 anos no deserto para depois ele ser chamado. E quando é o tempo, ele não quer mais, porque ele está com medo e dá um monte de desculpas lá. E Deus tem que trazer ele de volta. Então, tome cuidado com isso, porque você pode estar querendo fazer coisas que não é o tempo para você fazer. É importante, sim, é importante você querer crescer, é importante. É importante você querer ocupar os espaços, ser útil, isso é importante, não tenho nada contra isso, mas não invada territórios que não são seus, é diferente, são conceitos diferentes. Você querer crescer é uma coisa legal, mas você invadir territórios é um problema muito sério para isso. Você está sendo rebelde, você está sendo, na verdade, você não está sendo proativo, você está sendo incômodo. Você não está sendo uma pessoa. Eu já tive gente que trabalhou comigo que a gente pede para fazer uma coisa, ele não faz, mas o serviço do outro ele quer fazer. Isso é muito chato. É gente que não dá para desenvolver carreira, não dá para trabalhar. Gente que não faz o dela, mas ela quer fazer o seu, que é o do chefe. Então o chefe é que teria que ligar para o fulano, mas ela teria que ligar para outras pessoas, para os fornecedores, por exemplo. Mas os líderes do departamento deveriam ser o chefe. Ela não liga para os fornecedores, mas ela liga para o líder do departamento, entendeu? Isso é muito ruim. A Bíblia fala que os edomitas estavam sendo um povo castigado mesmo. Um povo, é um termo pesado, mas um povo amaldiçoado por causa dessa visão de vantagem, de querer puxar o tapete, e esse espírito de rebeldia, esse espírito de invadir territórios que Deus não tinha dado a eles. Deus não tinha dado aquele espaço para eles, tinha dado para Israel, e eles queriam tirar o território deles. Então, a gente vê isso fortemente em vários momentos na Bíblia acontecendo, e a Bíblia serve como exemplo para nós, acontecendo essas invasões de território. Por exemplo, quando o rei Saul, né, vai sacrificar no lugar do profeta Samuel, e é interessante que quando ele chega ali naquele momento, Samuel chega, o território espiritual que o rei invadiu causa maldição para ele. Lembra do texto? Tem vários textos que a gente vai percebendo essa invasão de território, tentando entrar numa área que você não tem autoridade, que você não foi designado para isso. Então, o que a gente faz, né? Ah, mas está vago aqui, precisava ser feito. Liga para o líder. Fala para ele: cara, eu tô aqui, irmão querido, um abençoado. Eu tô vendo aqui que está faltando gente aqui para fazer esse trabalho. Você quer que eu ajude? Não, querido, fica tranquilo, eu já pedi para uma outra pessoa. Acabou o constrangimento. Então, perdão, querido, eu só quero ajudar. Não, eu sei, fica tranquilo. Pronto, resolvido o problema. Né? Às vezes, você vê como isso é tão sério para mim, quando invadir território, acho tão perigoso isso, que às vezes quando eu recebo convite para pregar de uma igreja, né? Por exemplo, encontro de casais, um exemplo, que não é o pastor presidente que me liga para convidar, eu recebo o convite, eu agradeço, né? Um membro lá, um líder da igreja me convidou para o encontro de casais, mas o pastor presidente não me convidou. Peço o telefone do pastor, ligo para o pastor se eu não conheço, geralmente eu conheço, mas se eu conheço, já ligo direto, falo: recebi um convite aqui na sua igreja, eu tenho a data, o seu líder me convidou, eu posso aceitar esse convite? Se o líder fala pode aceitar, né, eu vou lá e aceito se eu tenho a data, né? Agora, eu não vou fazer uma coisa e vou invadir um território que não é meu. Então, às vezes, até isso é chato. A igreja tem muito essa dificuldade de entender essa questão de territórios, né? Ah, mas é o departamento, é o Ministério de Intercessão. Não, mas eu vou fazer uma coisa paralelo. Já tem o ministério, junta com o ministério, caminha junto. Isso serve tanto para a igreja quanto no trabalho. Gente que invade o território, ele perde assim, o respeito. Se você quiser crescer, eu quero te dar algumas dicas sobre isso então. Como é que você faz então sem invadir território? A pessoa, para crescer, tem que tomar cuidado para não queimar a ponte da credibilidade. Queimou a ponte da credibilidade, você vai ficar queimado por todo mundo ali, e com o tempo as pessoas vão te isolar, né? Você quer conquistar mais? Primeiro domine o que você já tem. Faz bem feito o que você está fazendo.
Confia que, sabe, você não precisa de um título novo, um cargo novo para expandir. Isso é uma visão errada. Você pode ser um missionário, expandir violentamente. Você pode ter um cargo até menor, mas você pode fazer coisas enormes naquele cargo, porque ele pode ser uma expansão gigantesca. Então, primeiro faz o que você tem que fazer. Não está fazendo bem feito, está rodando, está sobrando espaço. Oferece então o teu tempo, oferece o que você pode fazer. Atalhos que você está querendo tomar agora, posicionamentos, se impor, mostrar o seu valor, pode virar uma armadilha enorme no futuro, onde você vai ficar uma pessoa, não chama ele porque ele se mete em tudo. Ah, não convida ele não, porque ixi, ele não faz nada do que tem que fazer e fica dando palpite nos dos outros. Você conhece gente que você não chamaria por causa dessas invasões de território. Respeitar o espaço do outro é a forma mais sábia de crescer. É você mostrar que você respeita, que você tem autoridade, né? Então, por exemplo, se eu chego num lugar, ainda que a pessoa não tenha título de pastor, ela não é um pastor, mas eu chego num lugar, é a liga dela, e ela que cuida daquela liga, eu vou permitir que ela me lidere naquele momento. Mas como assim você é o pastor? É óbvio, aquele é um território dela, ela está cuidando, ela está fazendo há anos aquilo, eu vou lá para ajudar. E aí eu pergunto, você quer que eu te ajude em alguma coisa? Ah, pastor, eu queria que o senhor trouxesse a palavra, eu queria que o senhor fizesse uma oração, porque eu convidei o irmão fulano para pregar. Você precisa entender que se você quiser liderar, você precisa frequentar ambientes que também você não é o protagonista. Aliás, isso é um podcast incrível, né? Um tema legal. Porque tem muita gente hoje que eu percebo que não consegue frequentar nenhum ambiente que não é o protagonista. Se não é na sua escala, você não vai. Se não é o culto que você vai ministrar, você não vai. Se não é o dia do seu dia de trabalhar na igreja, você não vai. Se você não tem nada para ver naquela reunião, mas te chamaram e querem que você participe, você não vai, porque você não vai falar na reunião. Você precisa frequentar ambientes que você não é o protagonista, que você somente está participando, que você está ouvindo, que você está aprendendo. Isso é importante para nós, respeitando o território de cada um. Então, às vezes, é claro, eu que prego bastante, assim, prego fora, prego aqui na igreja, eu preciso também ir em lugares que eu não sou protagonista, que outros vão pregar, que outros vão ministrar, que outros vão dirigir a reunião, para poder aprender também, conhecer. Então, a palavra de hoje é muito legal, porque esse povo edomita recebe uma repreensão de Deus lá em Ezequiel 30:10 e também em Obadias capítulo 1. Ele recebe uma repreensão, porque a Bíblia diz, vocês tentaram invadir os territórios que não eram seus. Essa é uma palavra que eu acho que serve para todos nós hoje, inclusive para mim. Às vezes parar e falar, esse espaço é meu, Deus me colocou nessa liderança, senão eu preciso respeitar o território. Espero que você tenha gostado dessa palavra. Comenta aí o que você acha, se você já teve experiências com gente assim, como é que você se reagiu. Se você já invadiu um território, eu acho que eu já invadi alguns territórios que eu não deveria ter invadido, mas se você invadiu, escreve aí também, ó, sabe, teve uma situação assim, depois que eu me percebi que eu tomei a frente de uma coisa que não era minha. Isso é legal a gente aprender junto e crescer para que a gente possa, talvez essa seja a dificuldade de algumas pessoas te convidarem para trabalhar junto, porque você não respeita o espaço, você não respeita o time, talvez seja essa oportunidade que os convites tenham diminuídos para você, talvez essa seja a dificuldade porque você é excelente, tem um potencial fantástico, mas as pessoas não querem chamar você para estar perto. Então isso é interessante a gente pensar um pouquinho. Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado desse podcast e se Deus falou com você, não esquece de compartilhar com alguém, porque vai falar com alguém também e tudo quanto fizer prosperará.